Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Nessa manhã desse domingo, teremos uma aula avulsa aqui na nossa classe, na classe dos adultos, junto com a classe dos jovens, tendo em vista a ausência do reverendo Everton nessa manhã. Então, teremos uma aula aí fugindo um pouco da série que os irmãos aqui na classe dos adultos vêm estudando, Os irmãos têm estudado aí sobre os sacramentos, nas últimas aulas aí com o pastor Everton. Não foi concluída essa aula no domingo passado, deve continuar então no próximo domingo, mas hoje a gente dá uma breve pausa, para ter uma aula sobre um tema avulso a essa sequência que os irmãos têm visto. O que sempre é um desafio, Sempre que acontece uma situação dessa, eu fico sempre na dúvida sobre o que eu vou dar essa aula, Eu tenho uma aula só para falar de um assunto, tenho que terminar nesse domingo, porque na outra já retoma a sequência original. Então sempre é um dilema, decidir sobre que aula dar, sobre o que falar, sem fugir muito também, dos assuntos que os irmãos têm visto. Mas, pela graça de Deus, nós vamos ter a aula dessa manhã. Então, decidi trazer uma aula para os irmãos baseado nesse livro chamado Deus é Soberano, do autor A.W. Pink. Essa edição é uma edição da editora Fiel, fala sobre a soberania de Deus, um livro escrito sobre esse assunto, esse tema, que é bastante caro, para nós reformados, a soberania de Deus. E esse livro fala exatamente sobre isso, em diversos aspectos, como Deus exerce a sua soberania, sobre a realidade humana. E, em especial, na aula de hoje, eu vou abordar o capítulo 5 desse livro, que fala sobre a soberania de Deus na salvação. O livro fala sobre diversos aspectos da soberania de Deus, na criação, na administração, na operação, na vontade humana, na oração, nas nossas atitudes. Em especial, no domingo de hoje, eu vou abordar um capítulo específico desse livro, que é o capítulo 5, que fala sobre a soberania de Deus na salvação. Então, nós vamos, para introduzir o tema dessa aula, ler 3 textos. Eu peço que os irmãos abram nesses 3 textos, a gente vai lê-los em sequência para, primeiramente, introduzir o tema. O primeiro texto é lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Depois nós vamos lá para 2 aos Tessalonicenses e depois a carta a Tito. Mas primeiro Efésios 2, 8. 3 textos aí em sequência, Eles têm relação entre si para nós introduzirmos aí o tema da aula de hoje. Vamos ler todos juntos? Efésios 2, 8. Todos encontraram? Leamos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem, vamos agora para 2 aos Tessalonicenses 3, versos 1 e 2. Segundo aos Tessalonicenses 3, versos 1 e 2. Também todos juntos. Leiamos. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. E por fim, vamos ler, irmãos, Tito 1:1. Tito, capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Leiamos. Paulo, servo de Deus
e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Muito bem, então 3 textos aí, irmãos, em sequência, né, de 3 cartas diferentes do apóstolo Paulo, mas que falam da mesma coisa, falam acerca da fé. Como já comentei no início, né, esse tema da soberania de Deus essa doutrina, né, é muito cara a nós reformados, né? A fé reformada, ela parte do pressuposto da soberania de Deus sobre todas as coisas para definir então a sua teologia. A soberania de Deus permeia toda a teologia reformada e não poderia ser diferente quanto à salvação. Deus é também soberano sobre a salvação do homem, né? Assunto esse que, para muitas pessoas, se não todas as pessoas que têm contato com a fé reformada, é um divisor de águas, né? Seja para abraçar a fé reformada, seja para rejeitá-la, né? Essa questão da soberania de Deus quanto à salvação, de Deus ser soberano na salvação do homem pecador caído, isso para muitas pessoas é o divisor de águas, né? Seja para finalmente abraçar essa teologia, essa fé reformada, seja para rejeitá-la, né? Mas nós lemos, né, nos textos, né, esses textos que lemos afirmam claramente isso, de que a salvação, o instrumento da salvação é a fé, pela graça sois salvos, mediante a fé, é o que lemos em Efésios, mas lemos em Tessalonicenses que a fé não é de todos. Deus concede esse dom, o dom da fé, mas não a todos. Isso que Paulo diz no texto lá de 2 Tessalonicenses. Há os homens perversos e maus, a quem a fé não é concedida como um dom, como instrumento da salvação. E lemos aqui em Tito que a fé é dos eleitos de Deus. A fé como instrumento de salvação não é de todos. Ela é dos eleitos de Deus. E isso é algo que muitos têm muita dificuldade em aceitar, né? Muitas vezes nós reformados somos acusados de crer em um Deus cruel, né? Um Deus injusto. Como é que Deus simplesmente assim é soberano sobre a eleição e não deixa a escolha, a livre escolha de cada um, né, aceitar ou não a mensagem do Evangelho? É muitas vezes isso que impede as pessoas, muitas vezes, de abraçar a fé reformada, porque é muito difícil para nós conciliar o fato de que Deus é soberano e o fato de que as pessoas tomam decisões, tomam escolhas pela sua livre escolha, né? Pela sua liberdade. As pessoas têm liberdade de ação. Como conciliar essas duas coisas? Que Deus é soberano na salvação, mas as pessoas também são condenadas pelas suas próprias obras más, né? Pela sua própria culpa. Mas essa confusão, muito dessa confusão vem primeiramente de uma compreensão errada acerca de quem Deus é e de como Ele age no mundo. Uma ilustração que talvez ajude a entender o porquê dessa confusão é a seguinte: imagine o universo, todo o universo criado, como sendo um grande e imenso oceano. Imagine o universo como sendo um imenso oceano, onde cada ser que existe nesse universo é um peixe dentro desse oceano. Imagine só, o universo como sendo um grande oceano, e dentro desse oceano você tem vários peixes que representam cada um dos seres que existem. Gato, cachorro, cavalo, o ser humano. Cada ser que existe é um peixinho dentro desse oceano. Uns menores, outros maiores. Muitos vão imaginar Deus como sendo mais um ser que existe dentro dessa realidade. Deus vai ser a maior das baleias, porque Ele é o maior dos seres, né? Deus é infinitamente maior do que qualquer outra coisa que exista. Então, dentro desse oceano, Deus vai ser a maior das baleias, o maior dos peixes, né? E aí nós nos vemos como peixinhos pequenos diante de um Deus grande, imenso, que é esse grande peixe que representa o maior dos seres que existem. Talvez muitos, mesmo até sem saber, imaginem Deus dessa forma, como sendo o maior dos seres que existem dentro dessa realidade em que nós vivemos. Mas
Aí é onde mora o problema, porque sendo Deus criador de todas as coisas, ele é o criador do próprio oceano. Ele é o próprio criador desse universo, do oceano onde todas as coisas vivem, onde todos os peixes nadam e vivem. Então ele não pode estar contido dentro do próprio oceano. Deus não pode estar contido dentro da própria realidade que ele mesmo criou. Consegue entender essa analogia? Se Deus é o criador de todas as coisas, ele criou o próprio oceano. Ele criou o próprio universo. Então ele não pode estar preso dentro desse universo. Ele não pode ser mais um peixe, mesmo que ele seja o maior dos peixes dentro desse oceano. Ele está fora desse oceano. Ele transcende a realidade onde nós existimos e vivemos. E aí passa a ser mais fácil entender a questão da soberania de Deus em frente à liberdade de ação humana. Porque se você tem dois seres que estão dentro da mesma realidade, a soberania de um é inversamente proporcional à liberdade do outro. Por exemplo, vamos usar um exemplo. Eu e o presbítero Roberto, nós dois somos seres que habitamos essa mesma realidade. Quanto a isso, não tem dúvida. Estamos aqui no mesmo espaço-tempo, no mesmo universo. Se eu ajo de forma soberana em relação a ele, no sentido de obrigá-lo a fazer alguma coisa, de empurrar ele, eu estou tomando uma ação que é soberana sobre ele, isso é inversamente proporcional à liberdade de ação dele. Porque se eu o mando fazer alguma coisa, ele faz não pela sua própria liberdade de escolha, mas porque uma ação soberana de um outro ser dentro da mesma realidade agiu sobre ele. Ou se eu empurro ele, ele já não tem mais a liberdade de ficar onde ele estava, ele vai ser jogado para trás. Então, dois seres que habitam a mesma realidade, um só é soberano sobre o outro à medida em que a liberdade do outro é diminuída. Então, se nós imaginamos Deus como sendo só mais um ser que habita essa mesma realidade que nós, então nós caímos nesse erro de achar que, de fato, a soberania de Deus elimina por completo a liberdade de ação do homem. É como eu empurrando o Roberto, ou obrigando ele a fazer alguma coisa que ele não quer. Mas se Deus está fora dessa realidade, e se Deus é o criador, na verdade, dessa realidade, ele cria esse universo, essa é a realidade onde ele determina de forma soberana as livres ações dos seres humanos que habitam essa realidade. Passa a ser um pouco mais fácil, a gente conciliar essas duas coisas. Deus, sendo todo-poderoso, ele cria essa realidade, esse oceano, um sistema no qual as ações definidas soberanamente por ele são executadas por nós, seres humanos, com liberdade de ação, liberdade de escolha, portanto, nós somos culpáveis pelos nossos pecados. Passa a ser mais fácil, então, entendermos como a soberania de Deus não diminui a liberdade de ação humana, porque Deus não está limitado à mesma realidade que nós. Ele transcende a realidade em que nós vivemos. Então, vamos estudar um pouco nessa manhã, irmãos, sobre essa soberania de Deus, sobre como ele exerce essa soberania, a sua soberania na salvação do homem. E de forma especial, sobre como cada pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, age de forma soberana na salvação do homem. Até aqui tudo bem? Essa introdução ficou mais claro, talvez com essa ilustração do oceano. A gente pode, em outras oportunidades, até trabalhar mais sobre isso. Mas vamos estudar então, ver textos bíblicos, textos da Escritura que mostram cada pessoa da Trindade, nesse processo da salvação do homem, agindo de forma soberana. Então, em primeiro lugar, como o Deus Pai exerce a sua soberania na salvação do homem. Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, exerce a sua soberania na salvação do homem, antes de tudo, na eleição. Na
predestinação. Né? E o que é a eleição? O que é a predestinação? É a escolha soberana da parte de Deus, e de forma especial de Deus o Pai, que é feita de antemão, né, daqueles que seriam salvos. É a escolha soberana de Deus daqueles que viriam a ser salvos, antes mesmo que esses que foram escolhidos pudessem fazer alguma coisa para a sua salvação. Ou seja, essa escolha independe, né, de nada depende da pessoa que foi escolhida para ser salva. Nesse primeiro aspecto que Deus, o Pai, exerce a sua soberania na salvação do homem, quanto à escolha, à predestinação para a salvação, a eleição de Deus. E o primeiro texto que nós vamos ler, que mostra isso, é o texto lá da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 9, versos de 20 a 24. Romanos 9, de 20 a 24. Diz assim o texto: Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Muito bem. Nesse texto, então, irmãos, nós vemos Paulo, né, o apóstolo Paulo, apresentando o homem caído, né, o homem perdido nos seus pecados, né, caído, distante da presença de Deus e da comunhão com Deus, como sendo um pedaço de barro. Paulo compara o homem caído a um mero pedaço de barro, né, inerte, sem vida, sem forma, né? Mas desse barro, Deus, pela sua escolha soberana, né, pelo seu direito que ele tem enquanto oleiro, de desse barro fazer vasos. E ele vai dizer que alguns vasos são para honra, ou seja, os salvos, aqueles que são os eleitos, os escolhidos de Deus, são esses vasos que ele diz, ou que ele chama que são para a honra, ou vasos de misericórdia, como ele diz aqui no verso 23, né? Vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Alguns vasos são para essa finalidade e outros vasos são para desonra, que seriam os não escolhidos, os não salvos, que também são chamados vasos de ira. Paulo apresenta essa figura de um oleiro que faz vasos e ele, no direito que ele tem como sendo o oleiro, aquele que dá forma ao barro para o vaso que ele quer destinar para uma certa finalidade, Deus toma essa decisão de forma soberana. Mas percebam que, intrinsecamente, não há diferença nenhuma entre o barro que faz os vasos de honra e o barro que faz os vasos de desonra. Paulo diz aqui, no verso 21, que do mesmo barro Deus faz vasos para honra e vasos para desonra. Não havia nada que diferenciasse o barro que foi usado para um tipo de vaso e o barro que foi utilizado para outro tipo de vaso. O mesmo barro foi usado para fazer vasos para honra e vasos para desonra. Não havia nada que diferenciasse um barro do outro.
para nos mostrar que não havia nada nos eleitos que os diferenciassem dos não eleitos, para que isso inclinasse a Deus a escolhê-los para a salvação. Aqueles que são salvos, eles não apresentam nada primeiramente a Deus para que Deus se incline a escolhê-los para a salvação. É o mesmo barro. Todos os homens caídos diante de Deus são passíveis de condenação. Deus não tem preferência por um tipo de barro em relação ao outro. Todos são o mesmo barro, mas Ele, na sua escolha soberana, destina alguns para serem vasos de misericórdia e outros para serem vasos de ira. Veja como Paulo apresenta essa escolha como sendo uma escolha de fato soberana. Nada inclinou Deus a escolher uns em detrimento de outros. Nada influenciou essa escolha divina, essa escolha de Deus, em escolher alguns para salvação, para honra e outros para condenação, para desonra. Essa escolha é pura e totalmente fruto da sua soberania. E aí nós vemos, irmãos, a graça de Deus. Isso é graça da parte de Deus. Tomar essa decisão de forma soberana. Não. Pode falar, Ricardo. Uhum. É verdade. O Ricardo comentou acerca dos dois ladrões na cruz. Um foi salvo e o outro não, né? E o que diferenciava um ladrão do outro? A Bíblia não traz nenhuma, né? Um ladrão era mais bonzinho do que o outro. Ambos estavam sendo mortos ali pelos seus crimes. Jesus não tinha um lado preferido. Esse aqui que está do meu lado direito, eu sou mais à direita aqui, vou escolher esse. Não, eu sou mais à esquerda, vou escolher esse ladrão aqui. Não. É puramente a escolha soberana de Deus. Diante de Deus, ambos eram ladrões, condenados, né? Exatamente. Exatamente. E assim é com todos nós, né? E nisso reside a graça de Deus. É graça de Deus Ele escolher de forma soberana aqueles que hão de ser salvos, porque se dependesse da nossa escolha, da escolha do homem, todos seriam condenados. Se dependesse da escolha humana e não da escolha de Deus, se dependesse do homem apresentar alguma coisa para que Deus se incline a escolher a nós para a salvação, ninguém seria salvo. Porque a Bíblia nos apresenta o homem caído como simplesmente morto, né, nos seus delitos e pecados. O homem caído, ele é totalmente depravado, ou seja, não há nada de bom nas suas obras. Todas as suas obras, por melhores que sejam diante de Deus, são como trapos de imundícia. Por isso é graça de Deus Ele escolher de forma soberana, porque nada que nós pudéssemos fazer poderia inclinar a Deus a nos escolher para a salvação. Sendo assim, todos seriam condenados. Mas Deus, né, na sua soberania e na sua misericórdia, predestina alguns para serem vasos de honra, né? E nisso reside a graça de Deus, e isso é o que nos humilha também, né? Isso humilha a nós, seres humanos, porque nós somos, por natureza, orgulhosos, né? Parte da nossa natureza caída é o orgulho, né? E essa escolha soberana da parte de Deus quebra esse orgulho humano, né? Porque não é nada de especial que eu ou você tivéssemos, né, para que Deus nos escolhesse. Não foi nada que partisse de nós para inclinar Deus a essa escolha. Todos éramos o mesmo barro daqueles que não foram escolhidos. Mas é o oleiro quem nos molda segundo o seu propósito soberano. E esse é o primeiro texto que mostra assim essa escolha de Deus o Pai, essa escolha soberana para a salvação do homem. Outro texto onde nós vemos isso também, irmãos, é lá no livro dos Atos, capítulo 13. Vamos abrir lá? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13.
no verso 48. Atos 13, 48. Vou pedir para o Ronaldo ler. Bem alto, Ronaldo. Muito bem. Aqui no livro dos Atos, né, esse trecho específico fala acerca da pregação do evangelho de Paulo e Barnabé, né, seu companheiro aí nessa viagem missionária, eles indo, né, até o território dos gentios para anunciar o evangelho de Cristo, indo até os não-judeus, né, os gentios, para pregar o evangelho de Cristo. E nós lemos aí essa última frase, né, é uma frase muito rica, né, que diz que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vejam, e só nessa frase, acerca, né, dessa destinação que Deus faz, né, na sua escolha soberana dos que vão ser salvos, ou seja, dos que vão para a vida eterna, nós aprendemos pelo menos 4 verdades muito importantes nessa frase. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Primeiro, e a primeira verdade que nós aprendemos é que existe uma ordem lógica entre o crer e o decreto divino quanto à salvação. Existe uma ordem lógica entre o ato de crer e o ato de ter sido destinado para a vida eterna. Crer é a consequência e não a causa do decreto divino. O ato de crer, né, creram todos, ou seja, aqueles que creram, demonstraram essa fé não como causa para a destinação para a vida eterna, mas como consequência desse decreto divino, dessa escolha divina de destinar para a vida eterna. Veja que há uma ordem lógica. Aqueles que foram destinados para a vida eterna creram, e não o contrário. Creram e por isso foram destinados para a vida eterna. A ordem é a inversa. Os que foram destinados para a vida eterna creram. Portanto, a fé é aquilo que é manifestado por aqueles que foram, de antemão, predestinados por Deus para a salvação. A fé é algo que nós, cristãos, vamos demonstrar naturalmente, mas pela eleição de Deus antes da fundação do mundo. Deus não primeiro espera o homem crer para depois salvá-lo. Pelo contrário, Deus primeiro salva. Deus primeiro escolhe. Destina para a vida eterna, como o texto diz aqui. E aí a fé há de ser manifestada e demonstrada por aquele que foi escolhido ou destinado para a vida eterna. Essa é a primeira verdade que aprendemos nessa frase. Existe uma ordem lógica que é crucial para nós entendermos essa ação soberana de Deus na salvação. Segunda verdade que nós aprendemos é que somente um número limitado de pessoas foi destinado à vida eterna. O texto diz que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ele poderia ter parado no creram todos, né? Creram todos. Mas não, o texto diz creram todos os que foram destinados para a vida eterna. Então há uma qualificação daqueles que creram. Nem todos foram destinados à vida eterna, mas aqueles que creram. O texto já faz essa qualificação daqueles que creram como sendo aqueles que foram previamente destinados. Então, nós vemos como a ação soberana de Deus faz, de fato, uma escolha, né, de alguns para a salvação em meio a um grupo maior dos que são os homens caídos. Um número limitado foi destinado à vida eterna, aqueles que haviam sido destinados. Essa é a segunda verdade que nós aprendemos. A terceira verdade que nós aprendemos é que esse decreto divino,
né, essa ação divina de destinar o homem a alguma coisa quanto à salvação. Quanto a isso não há dúvida, porque o texto diz que aqueles que foram destinados à vida eterna. O texto não diz que creram aqueles que foram destinados a serem abençoados nessa vida, né, a terem alguma espécie de privilégio aqui nesse mundo, nessa vida, né, mas aqueles que foram destinados à vida eterna, ou seja, a ação de predestinação de Deus quanto à salvação, e quanto a isso não há dúvida. Deus não predestinou pessoas para coisas externas, para bênçãos aqui nessa vida. Deus destina quanto à vida eterna, portanto, quanto à salvação, e quanto a isso não há dúvida, esse texto deixa bem claro. Essa é a terceira verdade que nós aprendemos aqui, e a quarta verdade é que todos os que foram destinados à vida eterna creram. Portanto, é necessário que todos aqueles que foram escolhidos por Deus, eles vão manifestar essa fé que é um instrumento da salvação. Nenhum dos que foram escolhidos vai escapar, vamos dizer assim, né? A ação soberana de Deus não vai até metade do caminho, ela vai até o fim. O propósito divino, ele não para pela metade, ele é concluído, né, até o seu final, né? E isso também é muito importante deixar claro, né? Todos os que foram destinados à vida eterna creram. Portanto, todos os escolhidos hão de manifestar a fé salvífica. Nenhum foi esquecido, né? Mas todos creram. Um outro texto aí que mostra e ensina algumas verdades acerca dessa escolha soberana da parte de Deus e a relação disso com a fé, né? Todos os que foram escolhidos hão de manifestar essa fé salvífica, que é o instrumento pelo qual Deus nos salva, a fé em Cristo Jesus. E para nós fecharmos esse primeiro ponto acerca da soberania de Deus o Pai na salvação, vamos abrir só mais um texto, um pouco mais à frente aí, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 26 a 29. A vocação dos santos. Todos encontraram? Diz aí o texto: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Muito bem, então esse texto falando, né, Paulo falando acerca do chamado de Deus, né, da vocação, ou seja, do chamado de Deus para nós cristãos sermos santos, né, a vocação dos santos, esse chamado para nós sermos santos, nós vemos Paulo falando como essa vocação envolve uma seleção. Ele fala acerca de uma escolha de Deus. Deus escolheu. Alguns foram escolhidos, outros não. Ele vai falar acerca dos que foram escolhidos e dos que não foram escolhidos. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Veja, ele fala dos que não foram chamados, dos que não receberam essa vocação para ser santos. Mas ele fala dos que foram também. Pelo contrário, Deus escolheu, aí entra a ação soberana de Deus em escolher, em chamar, em vocacionar, e ele qualifica aqueles que foram chamados. Aqueles que foram escolhidos foram as coisas loucas do mundo, as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas desprezadas.
em detrimento dos sábios, dos fortes, né? Daqueles que têm glória por si só, né? Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas do mundo, né? Para falar sobre como Deus, de forma graciosa, escolheu aqueles que talvez tivessem aqueles que você colocaria menos probabilidade de que poderiam ser chamados, né? Aqueles que talvez fossem os rejeitados do mundo, né? Aqueles que não fossem os mais fortes, aqueles que você olhasse assim, você não colocasse muita esperança de que seriam os chamados, os escolhidos, né? Os fracos, né? Os loucos. Claro que para isso manifestar a sua glória, né? Para que o nome dele fosse glorificado, não para que o homem fosse glorificado. E nós vemos isso ao longo de toda a história, né? Nós vemos no Antigo Testamento Deus escolhendo um povo, né? Um povo para si. Esse povo era o povo hebreu. Mas vejam como Deus não escolheu nações que eram muito mais fortes que os hebreus, muito mais poderosos. Deus não escolheu os egípcios. Deus não escolheu os babilônios, né? O povo forte, o povo poderoso, né? Que dominou o mundo inteiro conhecido da sua época, né? Deus não escolheu os babilônios. Eles eram um povo muito mais forte, um povo muito mais avançado, né? Deus não escolheu o povo grego, né? Em toda a sua filosofia, em todo o desenvolvimento, né, civilizacional dos gregos, né? Toda a sua cultura. Não, Deus escolheu o povo hebreu, que ele mesmo faz questão de dizer que era um povo desprezado, um povo pequeno, um povo, né, desprezado pelos outros, um povo fraco, justamente para que esse povo dependesse da força de Deus, não da sua própria força, né? Mas veja como Deus escolhe justamente os que eram os mais improváveis de escolherem a Deus, né? Os menos avançados, os mais fracos, os desprezados. Nós vemos Deus fazendo isso no Antigo Testamento, nós vemos Cristo fazendo isso quando ele escolhe os seus discípulos. Cristo não foi aos fariseus, aos escribas, ele não foi ao sinédrio escolher, né, os maiores rabinos, os maiores mestres para serem os seus seguidores, né? Cristo escolheu pescadores e letrados, né, com pouca cultura, desprezados, coletores de impostos, que também eram desprezados pelos seus irmãos judeus, porque eram considerados traidores, né? Veja, Cristo manifestando esse propósito divino de escolher os mais improváveis, né? Para de fato manifestar que essa escolha é uma escolha soberana, que é pela sua graça, né? E nós podemos testemunhar disso até hoje. Basta que cada um de nós olhe para si, né? Olhe para você, olhe para o seu, né, para o seu íntimo, para o seu interior. Você enxerga algo em você quando você ainda não conhecia a Deus, quando você ainda andava no caminho dos pecadores, quando você se assentava na roda dos escarnecedores. Você enxerga, olhando para trás, você enxerga alguma coisa que havia em você que levaria Deus a escolher você, a salvar você? Sejamos honestos, né, na nossa reflexão, né, olhando para você, para a sua vida, antes de ser alcançado pela graça de Deus. Você enxerga algo em você que levaria Deus a dar alguma preferência a você, a escolher você, a salvar você em detrimento daqueles que não foram escolhidos? Eu tinha alguma coisa de melhor do que qualquer outro pecador que levasse Deus a me escolher? Essa própria reflexão pessoal e individual de cada um já nos leva também a entender que essa escolha é de fato soberana, é de fato uma escolha plena da soberania de Deus, sem ter nada em nós que o incline a essa escolha para a salvação. Basta que nós façamos essa reflexão também pessoal e individual. Não havia nada em nós, irmãos, que levasse Deus a ter alguma preferência em nos escolher. É a sua graça, é a sua escolha soberana, e isso é para a sua glória, para a nossa humilhação. Porque nós, pecadores orgulhosos, isso quebra o nosso orgulho também, né? Isso manifesta a graça de Deus em detrimento da nossa pequenez, do nosso pecado, do nosso orgulho, né?
e que Deus seja assim glorificado por isso também. Esse é o primeiro ponto, irmãos, a soberania de Deus o Pai na salvação do homem quanto à escolha, quanto à eleição, a predestinação, essa escolha soberana feita por Deus de antemão, antes que nós sequer existíssemos. Né? Essa escolha, esse decreto é desde toda a eternidade para a nossa salvação. No segundo ponto, nós meditamos agora sobre a soberania de Deus o Filho, a segunda pessoa da Trindade. De que forma Deus o Filho age de forma soberana na salvação do homem. Se Deus o Pai age de forma soberana na sua escolha, na sua eleição, Deus o Filho exerce a sua soberania na nossa salvação, na salvação do homem, se encarnando, assumindo natureza humana, morrendo na cruz, pelos eleitos do Pai, pelos escolhidos do Pai, e ressuscitando para lhes dar uma nova vida. Deus o Filho age na salvação, se encarnando, né, sendo conhecido em figura humana, Jesus Cristo, morrendo na cruz pelos pecados dos eleitos do Pai, daqueles que foram previamente, né, e antes da fundação do mundo, escolhidos, e ressuscitando para nos dar uma nova vida. Mas veja que o Filho dá continuidade ao plano soberano do Pai, que já escolheu, que já predestinou alguns para a vida eterna. O Filho dá sequência, dá continuidade ao plano da redenção, morrendo por esses que foram eleitos. E não por todo o mundo. E não por toda a humanidade, mas por aqueles que já foram escolhidos de Deus o Pai. Vamos à Escritura, vamos a textos que vão nos mostrar isso. Vamos ler dois textos agora que vão ilustrar isso. O primeiro texto, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 38. Esse texto eu vou pedir para a Letícia ler. João 6, 38. E o outro texto eu vou pedir para o Igor ler, que é Hebreus 10, 7. João 6, 38 e Hebreus 10, 7. Quem quiser abrir aí nos dois, abre aí rapidinho, já marca aí. Pode ler. Hebreus. Muito bem. Esses dois versículos, o que eles deixam claro para nós? Que Deus o Filho, né, Jesus Cristo, o Filho encarnado, o seu ministério, toda a sua vida, né, e tudo aquilo que ele fez para a salvação do homem foi em obediência à vontade do seu Pai. Tudo que Cristo fez, né, todo o seu propósito, todo o seu ministério foi em obediência à vontade do Pai. Ele diz isso com as suas próprias palavras no Evangelho, conforme a Letícia leu, né? Desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E na carta aos Hebreus, o autor usa um salmo. O autor aos Hebreus, nesse versículo que o Igor leu, ele menciona um salmo. O salmo... Cadê aqui? Salmo 40, isso. E aplica a Cristo. Aplica esse salmo a Jesus Cristo, falando da obra de expiação que Cristo fez. Ele diz, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ecoa as palavras do próprio Cristo lá no Evangelho de João, no capítulo 6, que nós lemos. Aquilo que Cristo veio fazer, ou seja, a sua obra de expiação dos pecados, foi em obediência à vontade do Pai. E daí segue-se um raciocínio lógico. Se Cristo veio pelo propósito do Pai, pela vontade do Pai,
para se encarnar, morrer e ressuscitar, em obediência ao propósito do seu Pai, para a salvação de todos os homens, se fosse para a salvação de todas as pessoas, nós teríamos que afirmar que o propósito de Deus foi frustrado. Na verdade, se Cristo veio para salvar toda a humanidade, e ele mesmo afirmou que veio em obediência à vontade do Pai, em obediência ao propósito do Pai, e nós sabendo que nem todos são salvos, né, partindo dessa premissa, né, de que nem todos são salvos, né, a fé não é para todos, como nós lemos, nós teríamos que afirmar que o propósito de Deus então foi frustrado. Né? Esse propósito de salvar a todas as pessoas foi frustrado. Nem todos corresponderam, né, ao propósito inicial de Deus de salvação. Mas um propósito divino de um Deus soberano é um propósito que deve necessariamente ser levado a termo. Né? Como confiar num Deus cujos propósitos não se cumprem? De que forma nós poderíamos confiar num Deus cuja vontade não é executada, cujo propósito não se cumpre? Mas se cremos num Deus que é soberano, o seu propósito deve sim ser levado a termo. Daí nós então chegamos à conclusão de que se Cristo veio, se encarnou, morreu, ressuscitou pelo propósito do Pai, em obediência à vontade do Pai, ele não morreu por todos os homens. Ele morreu, ele entregou a sua vida por aqueles que foram eleitos. Então já vimos que o Pai exerce a sua soberania escolhendo, elegendo alguns para a salvação. Esse é o propósito do Pai. E o Filho, em obediência à vontade do Pai, dá a sua vida, derrama o seu sangue por esses, os eleitos do Pai. E isso é importante afirmar, né, em contraste com a visão que muitos cristãos têm acerca da morte de Cristo, do alcance, né, dessa obra de expiação de Cristo. Né? Em oposição à fé reformada, nós temos a visão de que Cristo deu a sua vida para possibilitar a salvação a toda a humanidade. E aí cabe à humanidade agora, em resposta a essa obra de Cristo, corresponder por meio da fé, e assim o homem é salvo, como uma obra conjunta. Né? Cristo chega para o homem e diz, olha, vamos lá, vamos trabalhar junto aqui para a sua salvação. Eu vou lá morrer na cruz, beleza, vamos ressuscitar o terceiro dia, beleza. Aí, vários séculos depois, quando você nascer, quando você ouvir sobre essa história, aí você vai lá e crê. E aí vai dar tudo certo. Aí do meu lado vai estar certo, do seu também. Combinado? Não é bem assim que funciona, né? É como aquela analogia também da pessoa que está se afogando, né? Seria? Exatamente. Exatamente. A nossa condição natural é de inimizade com Deus, não é de amizade. Né? Exatamente. É como a figura, né, se a gente imaginasse um homem caído, perdido, pecador, como uma pessoa que está se afogando no mar, né? Sem esperança, tá? Ali, já está condenado. Ele precisa que alguém vá lá e resgate ele. Muitos enxergam a obra de Cristo. Exatamente. A fé é dom de Deus. Até isso Deus tem que fazer por nós, né? Agraciar com o dom da fé. Mas muitos enxergam essa obra de Cristo como sendo Cristo simplesmente jogando uma boia para o homem que está se afogando, né? Olha aí, ó, tá aí a boia, tá aí do seu lado, é só você nadar e chegar na boia. Sendo que o homem que está se afogando, né, que já está, né, como a Bíblia diz, já está morto, né, ele não tem condições de se salvar por si, ele não tem condições de chegar até a boia. Ele precisa que alguém entre na água
e resgate ele. Que alguém se coloque na mesma condição que ele, entre na água junto com ele, se arrisque se afogar junto com ele, para poder salvar ele. E não foi isso que Cristo fez? Cristo não se colocou na nossa situação, na nossa condição. Ele não se encarnou assumindo a nossa natureza para passar as dores que nós passamos, para passar a fome que nós passamos, as tentações que nós passamos, para nos salvar? Não foi exatamente isso que Cristo fez? Ele entrou na água. Ele se colocou na nossa condição, né? Quanto à nossa natureza humana que sofre as consequências do pecado. Mas sem pecar, ele assumiu essa natureza para a nossa salvação. Portanto, é isso que a Bíblia nos ensina, né? De que Cristo entrou na água. Cristo, de fato, nos resgatou, nos tirou, né? Sem que nós tivéssemos condição nenhuma de sermos resgatados, de sermos salvos, né? E isso em cumprimento ao propósito do Pai, que elegeu, né, antes da fundação do mundo. Nós vamos ler mais um texto aí bastante conhecido, né, que fala sobre a obra de Cristo, mas ainda no Antigo Testamento, que é o texto de Isaías 53. Isaías 53, verso 10. Vou pedir para a Marta ler. Isaías 53, 10. Muito bem. Esse capítulo, né, como já várias vezes já lemos, né, o capítulo do livro do profeta Isaías fala acerca do sofrimento de Cristo, né, do sofrimento do servo do Senhor, que viria a ser Jesus Cristo, né, o Filho encarnado. Nós vemos nesse versículo essa mesma verdade de que Cristo morreu pelo propósito, pela vontade do Pai, nesse versículo, né? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao Senhor, ao Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao final ele diz, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, a vontade do seu Pai vai prosperar nas suas mãos, será concretizada. E o texto também diz que o servo do Senhor, né, esse personagem do livro do profeta Isaías, que é Cristo, que viria a ser Cristo, ele, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. No verso 11, ele ainda fala, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías fala que esse servo do Senhor, no seu trabalho, na sua obra, né, de sofrer vicariamente, né, ou seja, em favor de outras pessoas, ele veria o fruto lá na frente, ele enxergaria o fruto do seu penoso trabalho, né? Ele veria a sua posteridade, né? Ele veria aqueles por quem ele estava dando a sua vida, né? E ele se agradaria disso, ele ficaria satisfeito, né, ao enxergar o fruto desse penoso trabalho, né, desse entregar da sua vida. Cristo enxergaria o fruto desse trabalho e ficaria satisfeito. É isso que o profeta Isaías está dizendo aqui. E se nós entendermos que Cristo deu a sua vida por todas as pessoas, como ele ficaria satisfeito? Como ele poderia olhar à frente, enxergar o fruto do seu penoso trabalho e ficar satisfeito, se sabendo que ele deu a sua vida por todas as pessoas, nem todos seriam salvos. Nem todos, de fato, seriam redimidos por esse derramar do seu sangue. Mas se Cristo, ao olhar à frente, viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito, é porque essa obra foi feita em favor dos que seriam, de fato, salvos. Ou seja,
os eleitos do Pai. O propósito divino não pode ser frustrado, senão deixa de ser um propósito divino, passa a ser um propósito falho como o de qualquer ser humano. Mas se um propósito é de fato de Deus, é de fato divino, ele é concluído, ele é levado a termo segundo a vontade de Deus. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O texto está muito claro, né? A vontade do Senhor vai prosperar, vai ser efetiva. Portanto, a vontade do Senhor é que esse servo, né, esse servo do Senhor que há de sofrer e dar a sua vida, ele dê a sua vida por aqueles que seriam de fato salvos, aqueles que seriam de fato redimidos pelo seu sangue. Então, mais um texto que nos mostra como essa ação do Filho é também soberana, é também em favor daqueles que foram escolhidos pelo Pai e não por toda a humanidade. O Filho dá sequência, dá continuidade, ele está, o seu propósito é perfeitamente alinhado ao propósito do Pai. E caminhando aí, irmãos, vamos para mais um texto acerca ainda da ação soberana do Filho na salvação. Voltando agora lá para o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, também, o verso 39. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, verso 39. A Letícia leu 38, agora a gente vai ler o 39. Eu pedi para a Ieda ler para nós. Muito bem. Palavras de Cristo, né? A vontade de quem me enviou é que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. E aí, vamos raciocinar, né? Seria razoável nós crermos que o Pai concedeu, deu ao Filho toda a humanidade e que o Filho não teria sido capaz de salvar a todos? Jesus disse, a vontade do meu Pai é essa, que nenhum eu perca dos que me deu. Seria razoável pensar que o Pai, então, deu ao Filho toda a humanidade para ser salva, para ser resgatada, e o Filho não foi capaz de salvar a todos? E por isso alguns não são salvos? Não seria condizente com a perfeição divina, né? Nós pensarmos assim. Mas o Pai deu ao Filho aqueles a quem Ele mesmo escolheu, aqueles a quem o seu propósito prosperaria, né? O seu propósito de salvação se iniciaria e iria até o final.
Com certeza, com certeza. Uhum. Com certeza. Uma coisa a gente pode afirmar com certeza. Se fosse uma coisa óbvia para todo mundo, ninguém pensaria o contrário, né? E não é o caso. A gente tem muitos cristãos que a gente considera como cristãos genuínos que não creem assim, né? Então, exato. E de fato vão ter, assim, a gente se aventurar em conhecer o ser de Deus, né? É uma das melhores coisas que a gente pode dedicar à nossa vida, né? Mas é com certeza algo que a gente nunca vai chegar até o fim, né? Entender plenamente todo o propósito, todo o plano de Deus, né? De como a gente vai pescando, né? À medida em que Deus vai iluminando a gente, o Espírito Santo vai iluminando, a gente vai conseguindo entender, né? Uma coisinha ou outra, né? Veja que a igreja cristã levou mais de 1.500 anos para entender a soberania de Deus na salvação. Então, não foi na geração dos apóstolos, né? Foi 1.500 anos depois, né? com a reforma. E a gente precisa lidar com tudo isso. Precisamos lidar com textos como esse que o Agnaldo mencionou. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E de fato é, em certo sentido. Deus não ordenou aos seus discípulos pregar o evangelho por todo mundo? Deus não ordenou que a sua igreja, né, levasse a mensagem da salvação para os quatro cantos da terra? Nesse sentido, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho, de fato, alcance todos os recantos do mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos a Escritura falando acerca do propósito soberano de Deus na salvação. É como conciliar, né, todas essas coisas. E, de fato, isso é um grande desafio. É um grande desafio para a nossa mente limitada também. Sim, exatamente. É, quando nós pecamos, você se sente forçado a pecar? É, não estou nem falando só de antes da conversão, né? Até hoje, né? Exatamente. É um pouco da figura que
da analogia que eu fiz lá no começo, né? De Deus não ser só mais um ser dentro dessa realidade criada. Deus é o criador da realidade. E sendo Ele o criador dessa realidade em que a gente vive e existe, Ele criou uma realidade na qual as ações livres dos homens são determinadas na sua soberania. É uma coisa que parece ilógica, como falei, mas é ilógica se você entender só Deus como sendo mais um ser que habita essa realidade. Mas não, ele transcende a realidade na qual nós vivemos. Com certeza. Sim. Exatamente. 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 Aí a gente vai, querendo ou não, correndo para alternativas que sejam talvez mais fácil a gente aceitar, né? Mais fácil da gente compreender, né? Como eu falei, tudo isso não é óbvio. Se fosse óbvio, a gente não teria outros cristãos que pensam diferente, né? Por exemplo, como conciliar que, né, a Escritura diz que Deus deseja que todos sejam salvos, Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre, e no Antigo Testamento Deus ordenava o povo a invadir um povo inimigo, o território de um povo inimigo e dizimar todo mundo. Não quer que todos sejam salvos? Por que ele falou lá para Saul, né, entrar lá no território inimigo e não deixar ninguém vivo? Matar tudo. Homem, mulher, criança, animal. Então, assim, é um desafio mental. Você tentar conciliar todas essas coisas. Mas veja que é a gente tentando encaixar na nossa mente o propósito divino que é o próprio Deus, né? Deus e o seu propósito são uma coisa só, né? Deus é a sua própria vontade, né? Ele é soberano. Ele é, né? Ele simplesmente é. Ele não existe, ele é. Mas veja que é a nossa mente tentando encapsular Deus e a vontade de Deus e como Deus faz as coisas dentro da nossa cabeça de uma forma que a gente consiga ligar os pontos e fechar Deus dentro desse quadrado aqui. Que é, assim, como falei, conhecer a Deus e o propósito de Deus é a melhor coisa que um homem pode dedicar à sua vida, né? Mas sabendo que a todo momento você vai ter o seu orgulho ferido, inclusive intelectualmente falando. Você vai ter que se submeter à fé. Você vai ter que submeter sua capacidade de raciocinar, de ligar os pontos, à fé na verdade revelada, que é a Escritura. Por isso que a gente parte do solo Escritura. A gente parte sempre da premissa de que o que está revelado, o que está escrito, é verdade. Se eu não consigo juntar as duas peças, é porque tem alguma coisa errada comigo, não com a revelação de Deus, né? É algo que eu preciso. Se eu não entendo, eu primeiro aceito. E Deus, se aprouver a Deus, um dia me dá essa compreensão, como Ele vai dando aos poucos, né, para a igreja como um todo, né? Ele vai iluminando mentes aqui e ali para que a igreja vá chegando a uma compreensão mais plena da verdade. Mas não é do dia para a noite que a gente chega na maturidade cristã, muito menos na perfeição do entendimento que a gente só vai ter, né, quando da volta de Cristo e quando assim todas as coisas forem finalmente esclarecidas, né? Que é isso que a gente almeja um dia. Mas até lá, a gente vai pela graça de Deus caminhando, né? E caminhando sempre pela verdade revelada, né, pela Escritura.
Até aqui tudo bem? Mais algum comentário, irmãos? Mais alguma pergunta? Não? Exatamente. O mesmo barro, não tem? Deus não olhou. Esse barro aqui está um pouco mais melhor. A aparência dele está melhor um pouco, eu vou fazer o vaso de honra desse. Esse aqui está mais sujo, está mais contaminado. Vou fazer o de desonra. Não, é o mesmo barro. Foi o que a gente leu lá, né, em Romanos, né? Romanos 9. Por isso que é a ação soberana de Deus. É simplesmente Deus exercendo a sua soberania em dizer, esse é um vaso de honra, esse é um vaso de desonra. E essa escolha é levada a termo pelo Filho, na sua obra de expiação dos pecados, morrendo na cruz. E essa obra soberana, por fim, né, no terceiro ponto, ela é levada a termo pelo Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que exerce também a sua soberania na salvação do homem, quando ele aplica os benefícios do sacrifício do Filho naqueles que serão salvos. O Espírito Santo é quem aplica de forma eficaz na vida do cristão, na vida do crente, os benefícios que o sacrifício de Cristo proporciona. A regeneração, o novo nascimento, a santificação, né, a justificação, todas as bênçãos decorrentes da obra expiatória de Cristo são aplicadas a nós pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É quem age em nós, né? É quem habita em nós. E sendo o Espírito Santo também Deus, né? Ou seja, ele também é Deus, assim como o Pai é Deus, e assim como o Filho é Deus, o Espírito Santo também é Deus e desfruta de uma perfeita harmonia com as demais pessoas da Trindade. Nós temos a plena certeza de que o Espírito Santo tem perfeita harmonia com o Pai, perfeita harmonia com o Filho. Então não era de se esperar que o propósito do Espírito Santo fosse diferente do propósito do Pai e do Filho, de exercer a sua soberania para aplicar as bênçãos decorrentes da obra expiatória de Cristo em favor não de todos, mas dos eleitos. O Espírito Santo não pode estar esperando conduzir toda a humanidade a Cristo, mas somente os eleitos por quem ele morreu. O Espírito Santo e a sua obra soberana estão em perfeita harmonia com a obra soberana do Pai e do Filho. Vamos verificar isso na Escritura. No Evangelho segundo escreveu João, se você está com a Bíblia aberta aí no Evangelho de João, volta umas páginas aí para o capítulo 3, versos de 5 a 8. João 3, de 5 a 8. Vou pedir para o Neto ler esses versículos para nós. João 3, de 5 a 8. Muito bem. Esse texto é bem conhecido, é o diálogo de Jesus com Nicodemos, em que Jesus fala com Nicodemos acerca da necessidade de nascer de novo, né? Sobre essa ação do Espírito Santo, né, na vida daquele que é salvo, que o regenera, né, que o leva a nascer de novo, a ter um novo nascimento, né, a ser uma nova pessoa. E isso é uma ação do Espírito Santo, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, é obra do Espírito Santo. E Cristo vai comparar
essa obra do Espírito Santo com o vento, né? Por isso ele fala do vento aí no verso 8. Até porque espírito e vento no grego são palavras que têm a mesma raiz. Portanto, Cristo faz essa comparação da obra do Espírito Santo, né? O espírito, o vento, o espírito é quem dá fôlego de vida, né? Por isso o espírito está ligado com essa questão do vento, do ar, né? Inclusive no grego, que é o idioma do Novo Testamento, tem a mesma raiz. Por isso ele compara a obra do Espírito Santo com o vento. E veja o que ele fala do vento no verso 8. O vento sopra onde quer. O vento é soberano. O vento sopra simplesmente na direção onde ele quer. Nós não temos controle algum sobre o vento. E ele vai mais além, ele diz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Né? A ação do vento é independente de se você sabe de onde ele está vindo e para onde ele vai. Assim é a ação do Espírito Santo. Você não tem controle, o Espírito Santo não está preso à sua capacidade de entender o que ele está fazendo. Ele age soberanamente, né, segundo a sua vontade. A ação do Espírito Santo, então, em regenerar pessoas, né, em proporcionar novo nascimento às pessoas, também é soberana. Assim como a obra do Pai na eleição, assim como a obra do Filho na expiação, a obra do Espírito na regeneração também é soberana. O Espírito Santo não está preso à nossa capacidade de aceitar, de entender a sua obra. Ele simplesmente sopra onde quer. E a ação do Espírito é assim como o vento. Né? E a gente sabe, né, que o vento, muitas vezes, ele não passa de uma brisa. Né? O vento, muitas vezes, está calmo, não passa de uma brisa, você escuta um leve farfalhar das folhas. Ou não, muitas vezes o vento é impetuoso, né? O vento pode causar estragos. Né? O vento ele pode ser percebido e ouvido a quilômetros de distância, como ele pode ser uma simples brisa. Você não tem controle sobre isso. E assim também é a ação do Espírito Santo no novo nascimento daqueles que são salvos. Muitas vezes o Espírito age nas vidas dos crentes como uma brisa, né? Muitas vezes até quase que imperceptível, né? As pessoas que têm uma conversão que talvez seja mais, né, suave, mais, né, quase que imperceptível, enquanto que em muitas outras situações o Espírito Santo é como um vento impetuoso, né? E nós vemos muitos testemunhos de conversão radical e total, e mudança radical e total na vida da pessoa, né? O Espírito Santo também age de forma soberana conforme a sua vontade. Outro texto onde vemos também essa verdade sendo afirmada, aí mais à frente, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mais um texto aí que fala acerca também dessa soberania do Espírito para a salvação do homem. Segundo aos Tessalonicenses 2:13. Pedir para o Guilherme ler. Isso. Segundo aos Tessalonicenses 2:13. Peraí. Vejam, o apóstolo Paulo falando, né, acerca da escolha de Deus. Como já falamos, essa escolha que é soberana, né, para a salvação. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. E veja que ele atrela essa escolha divina, soberana para a salvação, essa predestinação, a destinação à vida eterna, como lemos em Atos. Ele atrela isso à obra do Espírito Santo. Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A ação do Espírito na santificação do homem é também soberana, porque parte da escolha que foi feita no princípio. Antes de todas as coisas, essa ação do Espírito
ela é necessariamente atrelada a essa escolha, portanto ela é soberana na vida dos que foram salvos e escolhidos, né? Então, necessariamente, aqueles que foram escolhidos, aqueles que desde o princípio foram escolhidos para a salvação, hão de manifestar a obra do Espírito Santo para a santificação, para a regeneração, para uma nova vida, né? Portanto, essa ação é também soberana do Espírito, né? O propósito de Deus, ele prospera, como lemos em Isaías. Portanto, aqueles que o Pai escolheu e o Filho deu a sua vida por esses, o Espírito Santo necessariamente vai agir na vida desse que foi salvo, desse que foi escolhido, né? O propósito de Deus há de prosperar e vai ser levado a termo. Isso é essencial também afirmarmos, porque se o Pai tivesse apenas enviado o Filho para morrer na cruz, se ele tivesse apenas enviado os seus servos para proclamar o Evangelho, mas não tivesse também enviado o Espírito Santo para agir soberanamente no homem pecador, se Deus, no último momento, deixasse a cargo do homem tomar a sua decisão, né, deixando totalmente à vontade para aceitar ou não, se Deus tivesse feito tudo, enviado o seu Filho para morrer na cruz, enviado a igreja para proclamar o Evangelho, mas no último momento não enviasse também o Espírito para agir na vida daquele pecador caído, ninguém seria salvo. Também, como já afirmamos, porque no fundo, o coração do homem, no íntimo do seu coração, todo homem odeia a Deus. Todo homem está em inimizade com Deus. E é a ação do Espírito que vence essa inimizade. A obra do Espírito, de forma soberana, exclusiva naqueles que foram escolhidos para a salvação, portanto, é necessária e é manifestação também da graça de Deus. Porque todos, sem exceção, não aceitariam, não escolheriam. Porque o nosso pecado nos põe em inimizade com Deus. Portanto, Deus agir de forma soberana, não deixando nada a encargo de nós, é a ação da sua graça, é prova da graça de Deus. Para vencer essa oposição do nosso coração, para abrir os nossos olhos, para finalmente sermos atraídos à luz. Portanto, meus irmãos, também a ação do Espírito na salvação do homem é soberana. E veja que se trata de uma obra completa da parte de Deus. Deus, o Pai, escolhe de forma soberana. Ele envia o Filho que, em obediência à vontade do Pai, morre na cruz e soberanamente morre, dá a sua vida pelos que foram eleitos. E o Espírito Santo é enviado para também, de forma soberana, agir nas vidas daqueles que foram eleitos, proporcionando regeneração, novo nascimento, fé, santificação, que é a nossa salvação. A nossa salvação, ela não acaba só no momento em que cremos. A nossa salvação, ela vai até o dia final. Ela é uma obra em constante evolução. Fomos salvos, mas continuamos sendo salvos. Continuamos sendo resgatados. Porque vivemos ainda sob a ação do Espírito em nós, que nos santifica, que nos conduz à verdade a cada dia, que nos leva ao arrependimento dos nossos pecados todos os dias. Portanto, essa obra de salvação é soberana e ela é constante nas nossas vidas até o dia final. E encerrando com uma frase do autor do livro, Deus é soberano, uma frase do autor A.W. Pink, nesse capítulo onde ele fala acerca da ação soberana de Deus na salvação do homem, ele diz: cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade desempenha um papel soberano em nossa salvação. O Pai, quanto à predestinação, o Filho, quanto à propiciação, e o Espírito Santo, quanto à regeneração. O Pai nos escolheu, o Filho morreu por nós, o Espírito Santo nos vivifica. O Pai se preocupou conosco, o Filho derramou o seu sangue por nós, e o Espírito Santo
realiza a sua obra em nós. Amém.